Glória a Deus. Estão prontos para me aguentar 2 cultos seguidos? Hã? Ai, ai, ai. Quem está pronto? Abre o teu livro, então, de Jeremias, capítulo 1. Glórias a Deus. Vamos fazer mais uma oração antes da gente começar? Pai querido e amado, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, Senhor, para dar vida a um vale de ossos secos. Ela é poderosa para mudar nossos pensamentos. Ela é poderosa para transformar nossa história. Ela é poderosa para abrir os nossos olhos. Por isso nós te pedimos, vem com teu poder sobre essa palavra nessa noite. Levanta, Senhor, no meio desse povo, Pai, pessoas que como Jeremias, Pai, sejam luz nesse tempo, sejam como a tua boca nessa geração. Em nome de Jesus, desperta o coração daqueles, Senhor, que tem ouvido a tua palavra, mas não tem permitido ela entrar no seu coração, para que nessa noite saiam daqui determinados a assumir a responsabilidade de viver aquilo que têm ouvido. Tu és poderoso para isso, Senhor. Tu és poderoso para isso. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que o nosso coração se enche de esperança quando estamos na tua presença. Por isso, vivifica-nos pela tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, confirma chamados, ressuscita sonhos. Faz aquilo que tu tens que fazer em nosso meio, Pai, que não haja resistência, mas que o teu Espírito encontre liberdade. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deixa tua Bíblia aberta, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Quantos estavam aqui na quarta-feira passada, quando o pastor Eric pregou sobre Elias? Eu fiquei muito contente com aquela palavra, porque para mim foi o melhor culto do ano até agora. Dos que o pastor Eric ministrou, eu falei para ele, para mim, foi uma palavra do trono de Deus. Porque no dia das eleições, quando eu saía do colégio onde eu voltei, e é engraçado porque o Espírito ele vinha testificando no meu coração, falei para o Eric, eu sentia com aquela empolgação, aquele negócio efusivo que estava sobre a candidata cristã. Eu não testificava aquilo no meu espírito. Eu votei nela no primeiro turno, tudo. Mas eu sentia que era uma empolgação muito forte das pessoas, mas que Deus, na verdade, estava falando outra coisa. Não que Deus estava falando para a gente não votar, mas que não estava acontecendo algo no mundo espiritual, porque o povo brasileiro, de um modo geral, não é cristão, né? E a democracia é assim, a maioria decide. Então, quando eu saía do colégio, no fim do segundo turno, agora, 2 domingos atrás, Deus falou claramente no meu coração, de uma forma muito clara, que o povo estava debaixo de um espírito de Acabe. O povo brasileiro estava debaixo de um espírito de Acabe. E que o governo, não uma pessoa, mas o sistema de governo do Brasil estava sob o espírito de Jezabel. E que nesse tempo era o cenário mais propício para Deus levantar um povo poderoso no profético. Porque sempre foi assim na Bíblia. Você vê a história dos grandes profetas, em que momento elas acontecem? Nos piores momentos das nações. Sim ou não? Se você for estudar, você vai perceber que nenhum profeta se levantou em tempos de paz, em tempos de justiça, em tempos de bons reis, né? Haviam profetas também, mas os grandes, os que marcaram a época, foi em momentos de crise, em momentos ruins. Então eu entendi, e quando o pastor trouxe essa palavra, ele não havia comentado comigo o que ele iria pregar,
E eu sinto que a gente tem que explorar mais os profetas. Porque se Deus está levantando um povo profético, não é uma ou duas pessoas, é um povo. Uma igreja poderosa nessa nação, né? Uma igreja com I maiúsculo. E se a gente quer estar debaixo daquilo que Deus vai fazer, porque é lógico que tudo que Deus faz, não é todo mundo que quer participar, não é todo mundo que quer estar naquilo, mas quem quer estar precisa ser treinado. Precisa estar consciente do que aquilo representa, e a gente tem a Bíblia para conhecer isso. Então a gente vai gastar um pouco de tempo falando sobre os profetas, sobre o que representa você ser chamado para fazer parte de um mover profético que está acontecendo na tua geração. E aí você vai decidir se você quer ou não. Amém? Então, como eu disse, todos os profetas que foram levantados por Deus foram levantados no intuito de corrigir, de exortar, de avisar, não só o povo, mas avisar também reis, autoridades, pessoas influentes, sobre o juízo de Deus, sobre as consequências que iriam acontecer caso não houvesse arrependimento dos seus pecados. Então, sempre que Deus levanta uma geração de profetas, Ele levanta para que sejam uma voz no meio do caos. E eu queria ler com vocês hoje, aqui em Jeremias 1, a chamada do profeta Jeremias. Vamos ler aqui no capítulo 1, até o versículo 10. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, no 13º ano do seu reinado. E veio também nos dias de Jeoaquim, e até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro para a Babilônia no 5º mês. A partir daí, presta atenção. Assim veio a mim, Jeremias dizendo, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e me tocou na boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, eu te ponho nesse dia sobre nações, sobre reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e plantares, até aí. Que palavra maravilhosa! Quem não queria receber? Aleluia! Fala isso para mim, Jeová! Calma, depois do fim desse culto você vai decidir se você quer ouvir essa palavra ou não, tá? Não se precipite. Palavra maravilhosa, linda, né? Deus falando isso para esse homem. E toda vez que a gente ouve falar de alguém que está sendo levantado como profeta, de uma chamada profética, parece que aquilo tem um glamour especial, que é uma coisa mais bonita, que é um negócio mais importante no reino de Deus, mais nobre. Vem essa sensação, talvez de uma forma inconsciente, mas aquilo vem, né? Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, eu confesso que toda vez que alguém fala que Deus está enviando a autoridade profética, me dá um gelo na espinha, que eu falo, meu Deus. Porque eu não penso no lado bonito, eu penso no peso que vem junto. Porque a gente tem experimentado o peso, a gente tem experimentado o poder de Deus, muitas vezes, em muitas coisas aqui na igreja, mas na vida de muitos que a gente vê Deus levantando, nós temos visto também o peso. Eu não sei se você
é do tempo do disco de vinil. Quantos conheceram o vinil? Até que a galera não é tão nova assim, né, quanto eu pensei. Nossa, eu amava. Tinha uma vitrolinha. Meu Deus, para me desfazer dela foi uma luta. Mas por que eu chamei essa palavra de lado B da chamada profética? Porque o disco de vinil tinha uma curiosidade. Geralmente o lado B eram as músicas que não eram trabalhadas, né? Não sei se vocês lembram. Tinha até um programa na MTV que chamava Lado B, que era música que ninguém conhecia. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas na verdade, as músicas que trabalhavam nas rádios, no programa do Chacrinha, do Gugu, né, que as bandas iam tocar, eram sempre as músicas do lado A. É impressão minha ou é isso mesmo? É isso mesmo, né? E o lado B era aquele lado que, ficava novinho. Quase ninguém se interessava em ouvir. Se está no lado B, não deve ser música boa. Né? Era aquela coisa meio impopular. E da mesma forma, eu vejo que as pessoas se deslumbram com o lado A da chamada profética. Né? Quando elas ouvem a possibilidade de Deus levá-la para uma nação, da boca dela, ser a boca de Deus, como Deus falou aqui com Jeremias, ele me tocou, e ele disse, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Da gente ser usado com milagres, da gente fazer orações e ver coisas tremendas acontecendo, não por nossa causa, mas porque Deus tomou a nossa vida e escolheu nos usar como um canal. Isso é muito legal e é real, é verdadeiro. Pode confiar, pode crer nisso. Agora, esse é o lado A, né? Se anima aí, Vitinho. Que a palavra é uma palavra triste. Se você não se animar, o povo vai começar a ir embora. Então, o que acontece, querido? Só que se a gente quer ser parte dessa igreja profética que Deus está levantando, a gente tem que aprender a ouvir e amar o lado B, tanto quanto a gente ama o lado A. A gente vai ter que ouvir o lado B e falar, Senhor, eu me deleito no Senhor. Eu estou disposto a viver isso. Eu quero. Eu já fiz essa oração com lágrimas. Porque é uma oração que vai contra tudo que a gente sonha na vida. Você vai ouvir essa palavra, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas a verdade é que a gente, quando abraça as coisas de Deus, a gente tem que abraçar integralmente. Amém? A gente não pode abraçar só a metade boa. É que nem a história do casamento, né? Todo mundo quer casar. Ai, quero casar, quero ter filhos, quero ter uma casa própria. Só que o casamento tem um lado B, querido. Aí quando vê o lado B, mas não era isso que eu sonhei. Mas o casamento tem o lado A e o B. Tudo tem o lado A e o B. Amém? E a gente tem que ser honesto conosco mesmos. Por isso que a gente não pode se empolgar e sair fazendo voto com Deus, falando, Deus, eu quero. Calma, você sabe o lado B da coisa? Então você está pronto para fazer um voto de falar, eu quero, eu vou entrar, estou nisso, eis-me aqui, conta comigo. Amém? Posso só mencionar, antes de falar da vida de Jeremias, algumas faixas do lado B? Profeta Ezequiel perdeu a esposa. Deus falou, tua esposa vai morrer, vírgula, mas você não vai poder chorar nem ficar de luto. No dia seguinte, a mulher morreu. Você não pode chorar. Você não pode sem lutar, porque você é um sinal para o povo. João Batista perdeu a cabeça. A gente está vendo esses caras aí, né, com o Estado Islâmico. João Batista perdeu a cabeça. Mas não foi porque ele era refém de um grupo terrorista, porque ele era um profeta ousado, que denunciava pecado de reis. Isaías teve que andar pelado, nu, 3 anos. Por causa da mensagem que Deus deu para ele, Deus falou para ele fazer literal. Renato, será que você tem esse chamado? Não, né, irmão? Daniel foi jogado numa cova com leões. Um dia a gente vai fazer um culto sobre Daniel.
Porque foi um cara também, no seu tempo, cabuloso. Então a gente vê que Deus usou Ezequiel com grande autoridade. João Batista, Jesus falou, não tem nenhum homem nascido de mulher maior que esse cara. Isaías, meu Deus, o que foi esse profeta? Que 1000 anos antes de Jesus vir para o mundo, ele já viu a crucificação e começou a anunciar. Daniel, que influência foi aquela que esse homem conseguiu no meio da Babilônia, né? Então a gente vê grande glória na vida desses caras, mas a gente vê um peso muito grande sobre suas vidas pessoais. Não é sobre sua vida ministerial, sobre sua vida pessoal. Então eu estou te dizendo isso por quê? Porque se você escolher fazer parte de um movimento profético, de ser usado como um profeta verdadeiro, porque falsos tem muitos, profetas de conveniência, que só fazem o que Deus manda quando estão afim, ou quando aquilo não vai tocar na sua vida pessoal, né? Mas a gente vê que a vida pessoal dessas pessoas, as maiores vitórias e alegrias que eles tiveram foi no secreto com Deus, não foi coisa para as pessoas verem. Talvez no olho humano, né, aqueles que observavam a vida deles falavam, meu, eles têm muito mais lutas do que vitórias. E provavelmente, se a gente for falar numericamente, é verdade. Mas eles pagaram o preço. E estão aqui até hoje servindo para a gente de alguma coisa. Amém? De ensino, de influência, de modelo. Então, eu particularmente tenho Jeremias como um herói da fé para mim, né? Se de todos os personagens da Bíblia, de todos, se eu pudesse escolher um para conhecer, eu queria conhecer ele. Por isso que eu escolhi falar dele. Porque ele verdadeiramente foi um homem humano, né? Porque quando a gente pensa nesses profetas do Antigo Testamento, a gente pensa já num cara alienado, louco, que ficava com um rolo gritando na porta dos lugares, que não tinha sentimento, que, podia fazer qualquer coisa com o cara não tem sentimento. E Jeremias não, ele é extremamente humano. Ele não foi um cara que operou sinais, prodígios e maravilhas, mas ele foi tão profundamente, até o fim da sua chamada, ele foi tão fiel, ele foi tão usado por Deus naquilo que ele foi chamado para ser, porque ele foi chamado para ser boca. E eu queria falar sobre ele nessa noite. Amém? Nós lemos aqui no versículo 1, que Jeremias era um sacerdote, diga sacerdote. E todo cristão, você sabe, é um sacerdote. Amém? A partir do dia que você aceitou Jesus, você quebra toda a barreira que tinha entre você e Deus, você passa a ter contato direto com Deus, você não precisa de uma pessoa que te leve a Deus, porque você já aceitou aquela pessoa que te leva a Deus, que é Jesus, e isso é ser um sacerdote. É uma pessoa que tem um canal direto com o seu Deus, seja ele qual for. Então, todo cristão, automaticamente, é um sacerdote. Mas, Deus queria usar Jeremias também como profeta, além de sacerdote. Então, ele levanta esse homem no meio de um declínio moral em Israel, com muito pecado acontecendo, para ser um mensageiro de Deus, para que o povo se arrependesse. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele é tardio em irar-se. Que o desejo de Deus não é viver castigando. Que o desejo de Deus é que as pessoas se arrependam a tempo de não sofrer o castigo. Por isso que Deus levantou profetas em toda a história da Bíblia. Porque ele não queria ficar deixando o povo ser destruído, levado como escravo, vendo suas cidades queimadas, suas mulheres estupradas, seus filhos comendo grama. Deus não queria isso, mas Deus levantava os profetas para falar. Mudem, se arrependam, não idolatrem, parem de beber. Sacerdote, para de falar mentira, fala minha lei para o povo. Só que eles não mudavam, então o juízo vinha. Tudo bem?
E Deus levantou Jeremias para isso. E se você ler o começo da profecia de Jeremias, é falando sobre esfriamento, sobre apostasia, sobre o desprezo pela palavra de Deus. E isso é muito parecido com a realidade que a gente vive hoje. Amém? A gente nunca viu tanta podridão como a gente vê hoje, e muitas vezes até no meio das igrejas, né? E no versículo 8, Jeremias disse, Deus disse, para Jeremias, não temas diante destes, para quem eu vou te enviar. Não temas, porque eu estou contigo para te livrar. E ele começa o seu ministério, e de fato Deus sempre livrou ele, mas não o poupou de sofrer muitas coisas. Deus sempre livrou, mas não poupou de várias situações extremamente difíceis. Quando ele disse ali no versículo 3, as nações te dei por profeta, te dei como mensageiro, te dei como um porta-voz. Não tem tarefa mais sublime do que isso, amém? De você ser usado como um mensageiro de Deus, de você poder trazer exatamente aquilo que Deus quer falar naquele momento para aquele grupo de pessoas ou para aquela pessoa. Se você for fiel, como isso é maravilhoso. Mas a gente vai começar a ver alguns pontos desse lado B que aconteceram na vida de Jeremias. Estão prontos? Levanta a mão assim para você acordar. Primeira coisa, um profeta verdadeiro, muitas vezes, não será ouvido. Jeremias 7, versículo 27, parte A, diz assim, Deus falando para Jeremias, tu dirás todas essas palavras, mas eles não te darão ouvidos. Nossa, que animador, né? Deus manda ele e fala, vai, fala isso, isso e isso, mas ninguém vai te ouvir, tá? Fica tranquilo, que você vai falar tudo que eu estou mandando, você me obedece, mas ninguém vai ouvir. Ai, que animador, nossa, que incentivo para o ministério de uma pessoa, né? Vai e faz, mas ninguém vai te ouvir, cara. Foi o que Deus falou para ele, vai e fala, mas não te darão ouvidos. E muitos de nós começamos a desanimar. Quando a gente prega na casa, no trabalho, na vizinhança, para os amigos das antigas. E ninguém dá ouvidos. A gente não vê um fruto. Ninguém se converte. Ninguém se interessa. Mas e aí, como é que é? Que história é essa? Ninguém dá ouvidos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você tem pregado? Pensa numa situação que você tem pregado. Há quanto tempo você tem pregado? 1 ano? 6 meses? 5 anos? 10? Jeremias pregou 40. 40 anos. A mesma mensagem. A mesma. Com alguns acréscimos em alguns momentos, mas a mesma mensagem ninguém ouviu durante 40 anos. Mas sabe o que aconteceu no final do 40º ano? O juízo de Deus veio, cara. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu, quebrou tudo, levou todo mundo como escravo. E quando o juízo veio, todo mundo se lembrou e falou, ele é homem de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Porque essas pessoas que você está tentando trazer para Deus, está avisando, está falando, meu, se converte, mano, sai das drogas, cara, para de adulterar, mulher, não faça isso, olha os seus filhos. Um dia o juízo vai vir. E no dia que o juízo vier, você vai falar, eu avisei, e a pessoa vai lembrar, aquele lá era a boca de Deus na minha vida. Eu não sei se foi assim com você em algum momento na sua conversão. Comigo foi assim. Minha irmã falava, eu... Um dia a mão de Deus veio sobre mim como uma forma de juízo. Aí eu falei, meu Deus, ela estava certa. E corri para ela. Estão entendendo? Mas não foi no primeiro dia, nem no segundo, nem no primeiro mês.
demorou um tempo. Então, o nosso papel é, eu vou lá e vou fazer o que eu tenho que fazer. Não importa se estão me dando ouvidos ou não. Se você, meu irmão, depender de aplauso e de plateia para você ser um profeta, você não vai ser. Porque ser um profeta é saber que a palavra de Deus ela é rejeitada. Até a pregação de Jesus foi rejeitada, quem dirá a nossa. Mas o nosso trabalho é, eu vou falar, eu vou avisar, eu vou orar, eu vou admoestar, eu vou exortar. E um dia o juízo vai vir, se essa pessoa não se arrepender pelas minhas palavras, e ela vai se lembrar. Porque com Jeremias foi assim. Então, siga pregando, siga madrugando, orando, cumprindo o seu papel, sem olhar para o número de pessoas que estão parando para te ouvir. E se lembre do importante que é, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, se importe se a tua vida está dando um testemunho. Porque a gente gosta muito de pregar, mas já tem pregador demais por aí. A gente tem que ter uma vida que prega. Sem falar, muitas vezes. Por exemplo, de conduta, de ética, de fidelidade, de confiança. Uma vida que prega. Porque o testemunho de Cristo na tua vida é o espírito da profecia influenciando, avisando, mostrando. Amém? Não queira dar uma de profeta sem antes transformar a tua vida num testemunho. Porque o espírito da profecia, ele usa poderosamente pessoas que carregam o testemunho de Cristo na sua vida. Essa é a verdade. A vida de Jeremias era um testemunho vivo. Vivo. Os atos proféticos que ele fazia eram no corpo dele. É fácil fazer ato profético por aí na rua. Outra coisa é você viver o ato profético. Então seja um ato profético, que a sua vida seja um ato profético. Amém? Segunda coisa, o verdadeiro profeta vai sofrer injustiças. Ai, coisa ruim é você ser injustiçado, né, querido? Mas o verdadeiro profeta sofre injustiça. E você tem que estar pronto para isso. Em Jeremias 20, versículo 1 diz assim: Pazur, um homem chamado Pazur, filho de Ímero, sacerdote, que era o supervisor da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando. Então Pazur feriu o profeta Jeremias e o meteu num cepo, num buraco, que está na porta superior da casa do Senhor, tipo numa solitária. Pazur era um sacerdote, era um homem religioso. Ele ouviu Jeremias profetizando e não gostou, machucou Jeremias e lançou ele numa solitária, num cubículo, trancafiou ele. E ele estava profetizando o quê? A palavra de Deus. Ele estava fazendo o quê? A vontade do Senhor, obedecendo. E foi ferido, foi maltratado. Amém? Amém ou não? Mas se a gente quer receber autoridade profética, a gente vai ter que aprender a lidar com injustiças. A gente vai ter que aprender, porque isso, na verdade, trata o nosso orgulho, né? A gente vai ter que aprender a tomar numa face da outra. A gente vai ter que aprender o que a Bíblia chama de padecer injustamente, a sofrer as dores de Cristo Jesus, sem ter feito nada errado. Porque é muito diferente você estar sofrendo uma consequência de um pecado. Porque isso é um sofrimento justo. Amém? Porque o salário do pecado é a morte. Então se eu pequei, eu estou colhendo a consequência. Ok? Não tenho do que reclamar. Agora quando eu estou fazendo tudo direitinho, o que diz lá em 1 Pedro 2, 19 a 21? Porque é agradável a Deus que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Porque que glória é essa? Se quando nós cometemos pecados e por isso somos esbofeteados, estamos sofrendo com paciência.
Mas se quando vocês fazem o bem e são afligidos e sofrem com paciência, isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Amém? A gente não pode esperar, como profeta, que a gente vai ter uma vida de honra diante das pessoas. Porque muitas pessoas, às vezes até mesmo dentro da igreja, não querem ouvir a verdade do Senhor. Muitas pessoas se revoltam quando você fala, a Bíblia diz isso aqui sobre a sua situação. Elas se revoltam, ficam indignadas, com raiva, saem falando mal de você, às vezes até te caluniando e mentindo sobre a tua vida. Poxa, mas que injustiça, eu falei com tanto amor a verdade para aquela pessoa. Você quer ser profeta? Você vai ser injustiçado algumas vezes fazendo o que é certo. Amém? Terceira coisa. O profeta verdadeiro, ele vai passar por situações extremas, de levantes verdadeiros, ameaças. Mas ele não vai mudar o seu discurso por causa disso. Olha o que diz lá em Jeremias 26, verso 8. Tendo Jeremias acabado de dizer tudo o que o Senhor havia mandado, que ele dissesse ao povo, os sacerdotes pegaram nele e os falsos profetas, e dizendo, você vai morrer. E sabe o que Jeremias respondeu? Versículo 13 ao 15, capítulo 26. Melhorem os seus caminhos e as suas ações. Ouçam a voz do Senhor vosso Deus, e ele desistirá do mal que falou contra vocês. E quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês. Façam conforme o que for bom e reto aos olhos de vocês. Mas saibam com certeza que se me matarem, vocês trarão sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade, sobre os seus habitantes. Porque na verdade, foi o Senhor que me enviou para dizer aos seus ouvidos essas palavras. Mesmo diante da possibilidade de morrer, ele não mudou o discurso. Os caras ameaçaram ele para ele falar o quê? Não, não é bem assim. Isso é coisa da minha carne. Não é isso que Deus falou. Desculpa aí, não vou profetizar mais. Estou saindo de mansinho. Fiquem na paz, está tudo bem, eu me enganei. Só que muita gente que sabe o que tem que falar e o que tem que fazer e como tem que se posicionar, quando percebe que vai sair prejudicado, muitas vezes muda o discurso. Muda o posicionamento. Ah, se eu falar isso, eu vou perder meu emprego. Poxa, mas se eu falar isso para o meu namorado, ele não vai mais querer nada comigo. Se eu me posicionar, se eu falar que isso não é de Deus, que a gente tem que ficar em santidade. Ah, mas se eu falar isso, eu vou perder o meu sonho. Não, mas se eu me colocar dessa maneira, eu vou ser processado, se eu falar a verdade. Eu não posso. Eu vou sofrer retaliação. Ah, é melhor eu ceder. É melhor eu mudar meu discurso. Eu vou sair prejudicado. Eu não vou ficar nessa. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa que faz isso e um profeta verdadeiro? A diferença é que um profeta verdadeiro, ele sabe quem ele é para Deus. Ele sabe quem ele é para Deus. Então ele não se importa com os levantes nem com as ameaças. Por quê? Ele sabe que Deus pode livrá-lo. Mas mesmo se Deus não livrá-lo, ele vai ficar preso no seu comissionamento. É a mesma resposta que aqueles 3 homens que iam ser jogados na fornalha deram para o rei. Eles tinham a opção de falar, não, tudo bem, a gente ajoelha aqui para a sua estátua, a gente não quer morrer queimado. O que eles responderam para o rei? Olha, rei, o nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não livrar, fica sabendo que nós não vamos nos ajoelhar, não vamos adorar outro Deus. Não mudaram o discurso, não ficaram com medinho. Eles continuaram fiéis ao seu comissionamento. Por quê? Porque eu sei quem eu sou para Deus. Eu sei que o Senhor é comigo. Se não tem pecado na minha vida, eu estou aqui sofrendo isso porque é debaixo da permissão de Deus. Alguma coisa Deus tem com isso, porque tudo coopera para o meu bem. Amém? Aplauda o nome dele.
A quarta coisa, o verdadeiro profeta, ele não é uma pessoa insensível, que não passa a luta na mente, que não passa a luta nas emoções. Ele passa, mas ele não se move por essas emoções. Essa é a diferença. Se você lê no capítulo 20, praticamente é um capítulo inteiro. E tem um livro, né, que se chama Lamentações de Jeremias, que é o profeta chorando de dor por ver tudo aquilo que veio. Poxa, mas ele não sabia que ia vir, ele profetizou 40 anos, cara, mas ele tinha sentimento. Ele amava as pessoas, ele amava a cidade. Né? É a mesma coisa se você tiver um filho. Você está vendo que ele está se afundando nas drogas, um parente qualquer. Você está falando, você olha, isso uma hora vai te dar cadeia, uma hora você vai pegar uma doença, uma hora você vai não sei o quê. Você está falando, mas no dia que o cara aparece com a bucha, que a polícia te liga e fala, o cara está trancado aqui, ou que tomou tanto pico, peguei AIDS. Aí você fala, dane-se. Não, você vai chorar. Por quê? Porque você tem sentimento. Amém? Por mais que você avisou, profetizou e exortou, poxa, profeta tem sentimento. Jeremias tinha sentimento e ele passava altas lutas. Por quê? Porque ele passava altas lutas sozinho, cara. Sozinho, ele não tinha ninguém. No capítulo 16, Deus falou para ele, você não vai casar. Hã? Cadê os solteiros? Ninguém levanta a mão nessa hora, né? Não é uma palavra profética não, tá? Mas Deus para ele falou, você não vai casar, você vai me servir. Exclusivamente. Então ele não tinha uma mulher para chorar no colo dela. Não tinha um filho para se alegrar com o filho. Não tinha ninguém. Ele tinha um amigo só, Baruque. Um amigo, que nem sempre estava com ele. Então ele tinha momentos, sim, cara, de crise, ele registra isso. Capítulo 20, você lê a partir do 7, ele falando com Deus, Deus, as pessoas estão zombando de mim. Pregar a palavra do Senhor se tornou um opróbrio para mim, mas se eu disser, no versículo 9, mas se eu disser, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais falar no nome de Deus, no meu coração vai ter um fogo ardente, eu não vou conseguir viver sem cumprir o meu chamado. Então ele continua. As pessoas estão em volta de mim, esperando eu tropeçar. E daí, de repente, Deus visita ele, aí ele fala, mas o Senhor está comigo, como um guerreiro valente. Eu canto, eu louvo ao Senhor. E a gente vive nesses momentos, né? Às vezes a gente está mal, acabado, arrebentado, aí chega aqui no culto. Aleluia, o Senhor é comigo. Aí sai, aí volta para a batalha. Luta. Ele fala aqui no versículo 14, por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que eu maldito o dia que eu nasci? Isso passava pela cabeça dele, passou por momentos de luta, passava altas lutas na mente, e ele era uma pessoa sincera. Não ficava pagando de, não, tô tudo bem. Não existe homem de ferro evangélico, amém? A gente tem dias ruins, dias difíceis, mas mesmo se sentindo assim, mesmo com tanta vergonha, com tanta pessoa querendo ver a caveira dele, e tudo por causa do Senhor, cara. Porque ele podia muito bem ter desobedecido, Deus podia ter falado para ele não casar, ele pegar e falar, não, Deus, para mim não dá, desculpa, eu vou pegar uma mulher e vou casar. Ele foi fiel em tudo, ele obedeceu em tudo. E mesmo se sentindo muitas vezes sozinho, arrebentado, injustiçado, ninguém ouvindo ele, ele nunca desistiu, nunca voltou atrás. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa ser um homem de ferro, uma mulher maravilha, mas você precisa ser uma pessoa estável na sua fidelidade com Deus. Você pode chorar, babar no travesseiro, falar as mesmas coisas, mas depois você se levanta e fala, Deus, eu continuo contigo. Pode continuar contando comigo. Eu estou fraco, mas o Senhor é o Deus que do fraco faz forte. Eu estou aqui, eu vou continuar, eu vou seguir, eu não vou lançar a mão do arado. Amém? Porque Satanás vai atormentar cada um que decidir
Fala, Deus, eu quero ser um profeta. Vai atormentar dia e noite até que você fale, tá bom, não quero mais. E aí, num primeiro momento, você vive um período de paz. Né? Porque o diabo tira a pressão, fala, pô, agora eu já inutilizei o cara, inutilizei aquela mulher. Pronto, já fiz meu trabalho. Porque muitas vezes ele não quer matar de imediato, ele só quer inutilizar, porque é uma arma poderosa na mão de Deus. E a pessoa pensa e fala, não, eu vou dar um tempo, eu vou parar um pouco, porque assim eu vou ter paz. Ilusão, meu irmão. Sabe por quê? Porque igual Jeremias falou aqui no versículo 9, se você não fizer menção do nome do Senhor, se você não pregar, se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, um fogo vai te incomodar dia e noite, e vai ser pior do que qualquer luta que você poderia passar com o Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, eu te garanto. Experimenta. Não experimenta não. Eu estou te contando, confia em mim, não experimenta. Retire o que eu disse no DVD. Não experimenta. Porque talvez você não consiga voltar. Porque alguns experimentaram e apostataram a fé. Morreram. Pessoas poderosas no Senhor que eu já vi. Apostataram, porque não é muita luta, eu vou parar. Eu vou dar um tempo. Não de Deus. Só do meu chamado. Não tem como, Não tem como. Amém? Então, se você está fraco, você sujeita-se a Deus na sua fraqueza. Você admite, você fala com o Senhor com sinceridade tudo aquilo que está passando no teu coração. Mas, meu irmão, seja uma pessoa fiel a Deus. Não lance mão do arado toda hora que a coisa aperta na sua vida. Que as lutas e as setas vêm na tua mente. Por favor, seja uma pessoa estável, uma pessoa confiável. Amém? Porque isso nunca vai ser a solução para os nossos problemas, pode ter certeza. Quinta coisa. Um profeta verdadeiro sempre vai lutar contra o espírito de Jezabel. Sempre. Não é que vai vir uma batalha e depois outra. É o tempo inteiro. Todos os profetas da Bíblia você pode olhar com facetas diferentes, todos lutaram contra o espírito de Jezabel, todos. Talvez com nomes diferentes, porque em cada cultura ela se esconde atrás de um nome, mas é tudo a mesma coisa. Em Jeremias capítulo 44, eu não vou ler, mas o profeta Jeremias está lá pregando, falando para o povo, parar de adorar a rainha dos céus, parar de fazer culto para ela, porque eles tinham que se voltar para o verdadeiro e único Deus. E o povo não via mal nenhum, falava, se a gente parar de adorar ela, não vai chover, não vai ter colheita, o que você está falando? Cala tua boca. Os outros profetas falaram que não tem problema, por que você está falando isso? E ele lá, como sempre, passando lutas para defender o Senhor. E esse espírito vai rodear a tua vida e vai usar pessoas e vai usar situações para roubar a tua autoridade. Para fazer você cair na carne, para você cair em pecados de imoralidade sexual, em pecado de ira, em pecado de rebeldia, em pecado de orgulho, de inveja. Tudo isso vem da rainha dos céus. E aí quando consegue te prender em alguma coisa assim, inutilizou. Aí você sabe que você está sem autoridade, aí você tem que ficar calado. Aí ela conseguiu, porque Jezabel ela quer o quê? Calar a voz profética. Ela não quer calar o profeta, ela quer calar a voz. Porque a voz do profeta é a voz de Deus. O profeta é um canal da voz. Ela quer calar a voz. Se ela calar a voz, ela conseguiu. Então tome muito cuidado, porque isso é um confronto eterno. Profeta tem que dormir com um olho fechado e um aberto. É o tempo inteiro. Esse espírito fica nos rodeando, tentando tirar nossa autoridade com várias situações diferentes, mas é muito parecido o jeito de agir. Então nós temos que entender isso. A gente vive numa batalha, não é que a gente está numa batalha, nós vivemos. Amém? Em contrapartida, tudo isso da vida de Jeremias vocês já entenderam.
Mas eu queria falar de um segundo personagem que eu vejo no livro de Jeremias, um pouco mais curto, que é um rei chamado Zedequias. Eu não vou ler, mas eu queria contar um pouquinho para vocês, porque há pessoas que estão vivendo como esse rei. Esse rei, ele era o líder daquela nação, ou seja, ele era uma pessoa que tinha influência sobre muita gente. E ele muitas vezes parou atentamente para ouvir Jeremias. Ele foi muito ministrado por Jeremias. Mas vinha uma pressão das outras pessoas contra ele, porque as pessoas estavam felizes, casando, bebendo, se dando em casamento, vivendo a vida. Enquanto o juízo não veio, até então Jeremias era um louco. Ninguém queria ouvir. E o rei poderia ter ouvido e poderia ter se posicionado. E como ele tinha influência, ninguém ia ter sido destruído. Porque ele era um líder, ele era uma pessoa influente. Mas ele ouvia, pensava. Jeremias tem razão. Pode ser verdade. Mas ele foi covarde. Ele nunca pagou o preço para ver o que o posicionamento dele poderia gerar como consequência. E ele foi levando a coisa. E ele ia ouvindo Jeremias. Ele ia ouvindo as pregações, as ministrações, as profecias. Mas ele nunca falava, tá bom. Ele até se convencia. Mas ele nunca agia de acordo com a palavra de Deus. Ele nunca teve uma atitude de falar, eu vou me arrepender, e o meu arrependimento vai gerar nesse povo um arrependimento, e o que Deus está falando que vai vir de destruição, Deus vai se arrepender, não vai acontecer. Porque Jeremias sempre disse isso, que Deus ia mudar de plano se o povo se arrependesse. Mas a covardia desse homem levou a vida dele à destruição, porque a gente lê aqui no capítulo 52 de Jeremias, que ele foi cego, ficou cego, furaram os olhos dele e levaram ele preso. Ele era um rei. E ele foi numa condição de humilhação para o cativeiro. E com ele todo o seu povo. Todas as pessoas sobre quem ele tinha uma influência. E por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas têm mais influência sobre um grupo maior de pessoas, outras têm menos. Mas você tem algum nível de influência na sua vida. Seja no meio da sua galera de amigos, seja na tua família, seja na tua faculdade, seja no teu trabalho. Em algum lugar você tem algum nível de influência, porque você vive e você se relaciona com pessoas. E as pessoas veem a sua vida. E talvez, como esse homem Zedequias, você vem ouvindo a palavra. Mas você nunca trincou e falou, não, agora, a partir de hoje, eu vou experimentar. Botar em prática essas palavras que eu tenho ouvido, tantas coisas, tantas ministrações, tanta coisa eu tenho tomado conhecimento. Então, por não tomar uma posição na tua vida, por não tomar uma decisão pela palavra de Deus, muitas vidas estão se perdendo. Talvez a tua casa está se perdendo. Talvez o teu marido, tua mulher, teus filhos estão se perdendo. Talvez as pessoas da empresa que você trabalha estão se perdendo, porque se você se posicionasse, Deus ia usar a tua influência para mudar a vida de muitos. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Porque muitas vezes a gente tem uma ótica um pouquinho mesquinha e a gente acha que as coisas só tocam a nossa vida. É problema meu com Deus, é a minha salvação. Eu não estou prejudicando ninguém. Mas eu vou te dizer que esse homem prejudicou uma nação inteira. Inteira! Porque ele não se posicionou. Porque se ele tivesse se posicionado, o posicionamento dele tinha impedido a desgraça de muita gente. E por ouvir a palavra de Deus e não se posicionar, cara, a desgraça veio. E veio para ele e veio para os outros que estavam ao redor dele. E isso é algo que a gente tem que pensar também. Porque filhos estão morrendo, casamentos estão morrendo, chamados estão morrendo. Porque as pessoas têm ouvido e não se posicionam. Porque acham que nunca vai acontecer o que está sendo falado. Que não é com ela, que é para a pessoa que está do lado. Que vai acontecer com o outro, mas comigo não. E eu estou falando tudo isso porque hoje eu quero orar.
Não só por aqueles que querem dizer, Senhor, eu quero aceitar o lado B da coisa, pode contar comigo, mas eu quero orar por coragem. Para aqueles que também sabem que tem uma responsabilidade, mas no fundo não querem admitir o peso que essa responsabilidade tem, de mudar a sua própria vida e de ser uma influência na vida das pessoas que estão perto de você. Amém? Feche seus olhos por um instante, abaixa a sua cabeça. Eu quero orar pelas pessoas que talvez estejam nos visitando também nessa noite. Não se assuste com essa palavra. Porque há muitas coisas maravilhosas e grandiosas e tremendas e muito positivas no reino de Deus. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, muitas coisas boas acontecem. Mas Jesus Cristo também disse que no mundo nós teríamos aflições. E a gente precisa pregar essa verdade também. E é por isso que eu estou pregando nessa noite. Porque a palavra ela é verdadeira, ela contém possibilidade de sofrimento. E Deus nos guarda. Como Ele falou com Jeremias, não temas, porque eu sou contigo. Deus vai ser contigo também, se você entregar a sua vida para Ele. E se o desejo do teu coração é entregar a tua vida para Jesus nessa noite, eu quero te convidar a levantar a tua mão no teu lugar. Porque eu quero fazer uma oração com você. Quero fazer uma oração para que a tua história possa ser mudada. Quero te ajudar a entregar a sua vida para Jesus. E Deus sabe o valor dessa oração que você está fazendo nessa noite. Porque se diante dessa palavra você está querendo Jesus, é porque Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Por isso, levante a sua mão sem medo. Se você quer o Senhor, Ele vai entrar na tua vida com poder, com autoridade. Ele vai te dar força para sair daqui hoje, determinado a viver algo novo, um tempo novo, uma estação nova na tua vida. Ele vai ressuscitar coisas que estavam mortas, Ele vai te curar, Ele vai te visitar. Porque o amor de Deus é tão poderoso, que Ele é muito maior do que qualquer dor que a gente possa sentir. Por isso, se você quer entregar a sua vida, levante a sua mão, eu vou te ajudar a fazer essa oração. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida. Eu entendi que nem tudo vai ser bom, que nem tudo vai ser fácil, mas eu também entendi que o Senhor pode me transformar numa pessoa forte, numa pessoa útil, numa pessoa que honra o Senhor. E eu também entendi que o Senhor vai estar comigo todos os dias da minha vida. Por isso eu quero permanecer de hoje em diante, na tua presença, e no centro da tua vontade. Me leva a conhecer qual é a tua vontade para a minha vida. Salva a minha vida. Lava o meu coração. Me liberta. Muda a minha história. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês que levantaram a mão. Pai, muito obrigado por cada uma dessas mãos levantadas, Senhor. Muito obrigada pela tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, porque nós não precisamos prometer mentiras para que as pessoas queiram o Senhor. Muito obrigada porque a tua palavra é real, o teu evangelho é verdadeiro e o teu poder não está preso. A palavra do Senhor não está presa em mentiras, mas a tua verdade ainda atrai pessoas para a cruz, Senhor. Obrigado por esses homens e por essas mulheres. Honra essa decisão, porque diante dessa palavra eles estão dizendo que escolhem ir contigo. Eu quero abençoá-los. Eu quero pedir que o teu manto profético caia sobre eles e num tempo recorde o Senhor levante e transforme a vida deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, não vá embora sem que antes você possa nos dar a oportunidade de te abraçar, de saber o teu nome e de dizer que você não está sozinho na tua escolha.
Porque um dia eu comecei também com essa mesma oração. As pessoas que estão aqui começaram com essa mesma oração. E nós queremos pegar na tua mão e dizer: nós estamos juntos. Nós vamos te ajudar a se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Lá naquela luz vermelha, na saída, você pode fazer isso. Você pode dizer: eu fiz a oração. Eu entreguei a minha vida e eu quero dar o meu nome. Nós vamos orar por você. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Espírito Santo, levanta os teus Jeremias dessa geração. Queima o coração daqueles que estão em cima do muro, Senhor, para que tudo que eles têm ouvido hoje se torne real, para que haja uma mudança, para que haja um posicionamento. Vem com espírito de coragem, de ousadia, de poder, de amor. Nós iremos contigo. Contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado, irei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta seu poder, eis-me aqui, Senhor, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti, eu preciso. Declare que você precisa dele. Não importa as circunstâncias, Senhor, levanta pessoas comprometidas, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez. Toda glória, toda vitória eu sei, toda honra, todo louvor entrego a ti, pois sei sem ti não estaríamos aqui. Toda
glória pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti. Sem ti não estaria aqui. Levante a tua voz e declare: toda glória pertence a ti. Pois sem ti eu estaria aqui. Toda glória pertence a ti. Todo louvor entrego a ti. Eu sei, sem ti não estaria aqui. Não estaríamos aqui, Senhor. Não estaríamos aqui. Nossos inimigos já teriam nos consumido. A ti, a ti, a ti. Toda glória, toda vitória, toda honra. Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia. Que o Senhor cele essa palavra no teu coração. Que você entenda a importância do teu posicionamento diante do chamado de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes. Deixa Deus tomar a tua vida. Está faltando você se posicionar diante de tudo que você tem ouvido. Saia daqui hoje disposto a romper qualquer barreira, qualquer pressão, qualquer conversa que venha contra, qualquer ameaça, qualquer situação. Não deixa o fogo de Deus ser extinto na tua vida. Não extinga o Espírito Santo na tua vida. Amém. Levante a mão do teu irmão. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai para o final de semana de vitória em nome de Jesus.